Graça e paz, amados. Eu sou Rita Oliveira e hoje eu estou aqui em São Paulo para falar para vocês sobre seguir os passos de Jesus. Você quer seguir os passos de Jesus? Então não perde esse vídeo, porque a gente já começou mais um Estudando a Bíblia. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em Carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. A minha versão, você já conhece, é Nova Almeida atualizada, porque para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Nesse versículo, o apóstolo Paulo nos desafia, como discípulos de Cristo, a seguirmos seu exemplo de vida, seguirmos seus passos. Esse versículo me lembra um livro escrito em 1896 por Charles Sheldon, chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Se trata de uma obra cristã que inspirou e inspira milhares de leitores ao redor do mundo. Seu enredo gira em torno da pergunta: o que faria Jesus? Desafiando os personagens a viverem de acordo com os ensinamentos e exemplos de Cristo. A história começa quando um homem desempregado, depois de andar por várias cidades pedindo emprego, chega a uma cidade chamada Raymond, onde seus moradores o tratam da mesma forma que todos os outros. Ou seja, sempre dando o não como resposta. Então, em um domingo, aquele homem, já muito doente, entra em uma igreja e, após o sermão, pede a palavra e questiona os cristãos sobre a prática real da sua fé. Ele morre uma semana depois, deixando uma filhinha órfã, pois a esposa já havia morrido também. E aquela situação choca gravemente aquelas pessoas e o pastor daquela igreja, o qual decide lançar um desafio à congregação. Durante um ano, todos os membros daquela igreja deveriam tomar decisões apenas depois de se perguntarem o que faria Jesus nessa situação. A partir disso, vários personagens enfrentam dilemas éticos, profissionais e pessoais que os forçam a abandonar o comodismo e transformar suas vidas, conduzindo-as com base no exemplo de Cristo. A narrativa mostra como essa simples pergunta, o que faria Jesus, tem o poder de revolucionar indivíduos e comunidades inteiras. O livro, bem como 1 Pedro 2,21, nos lembra que seguir Jesus é muito mais do que um título religioso. É um chamado à ação. O discípulo de Cristo precisa viver de forma prática e sacrificial, refletindo o caráter de Cristo em suas decisões cotidianas. Observe o que fala 1 João 2,6. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A Bíblia nos desafia como cristãos a mantermos a nossa integridade, mesmo diante de perdas e críticas. Jesus nunca comprometeu a verdade para agradar homens. Seguir seus passos exige coragem moral. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala em Gálatas 1,10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Examine sua vida profissional, seus estudos, seu relacionamento. Você tem agido com integridade, imparcialidade, justiça e fé, mesmo quando ninguém está vendo? Muitas vezes, realmente não poucas, ao nos posicionarmos como discípulos de Cristo, vamos perder posição, amizades e dinheiro, se quisermos realmente agir em verdade, justiça e santidade. Pois ser seguidor de Cristo é ter Cristo no centro da nossa vida. E o que muitas vezes reputamos por perda, nada mais é do que ganho. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 3, 8, 9. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus,
baseada na fé. Não tem preço seguir os passos de Jesus e ser seu discípulo amado. Seguir os passos de Jesus em todas as áreas da nossa vida nos traz uma grande recompensa. Observe Colossenses 3, 23, 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Cada personagem no livro de Sheldon precisou redirecionar a sua vida a partir do exemplo de Cristo. A fé cristã verdadeira leva à ação missionária e ao serviço. Não somos salvos apenas para ir ao céu, mas para sermos sal e luz no mundo. Observe Mateus 5, 13 e 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A narrativa de Sheldon destaca que o verdadeiro cristão não pode viver alheio ao sofrimento do outro. A empatia e a ação social são formas de expressar o amor de Cristo ao mundo. Observe o que Marcos 12, 28 e 31 nos diz. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Seguir os passos de Jesus não é apenas uma ideia bonita, mas uma escolha diária que transforma o nosso modo de viver, nos traz empatia, senso de justiça e verdade. Então eu lhe pergunto, o que faria Jesus em sua situação atual de estudo, de trabalho, relacionamento e decisões financeiras? E o que você tem feito nessas situações? Você tem seguido os passos de Cristo? Como discípulos de Cristo, nossa vida possui um propósito de viver de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Porque para isso mesmo fomos chamados. Como diz em 1 Pedro, Cristo deixou o exemplo. Ele foi a pessoa mais empática de todas. Se colocava no lugar das pessoas. Que sigamos os seus passos. Que onde você estiver, família, comunidade, escola, universidade, trabalho, você possa ser um autêntico seguidor de Jesus. Sal da terra e luz do mundo. E possa ter empatia pelo seu próximo. Praticar a justiça, o perdão e ainda ter amor. E diante de cada situação se perguntar: o que faria Jesus no meu lugar? Leia a Bíblia e descubra como ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.